Boa tarde, estamos começando aqui pela Rede Massa mais um Cidade Entrevista. E o nosso entrevistado deste sábado é o senador da República, Álvaro Dias, que nos dá a honra da gente bater um papo neste sábado aqui para meio Paraná. Senador, antes de mais nada, obrigado por ter atendido o nosso pedido e estar aqui para esse bate-papo informal, né? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Um abraço a todos os amigos aí da Rede Massa, aí no Paraná todo. Tá certo. Senador, eu gostaria de falar um pouquinho do senador político da vida política, da vida pública. Aí depois a gente vai entrar numa opção de coisas interessantes aqui de Brasília, do nosso estado, das suas viagens aqui para a nossa região. O senador Álvaro Dias começou muito cedo na política. Eu fui a Londrina cursar a faculdade, né? O senhor é natural de Quatá, no estado de São Paulo. Vim para Maringá garoto, Mas né? A família toda veio para cá? Eu vim para Maringá com 9 anos de idade, morar ali na Fazenda Diamante, né? Estudei ali no grupo escolar Rodrigues Alves, da Vila Santo Antônio. Depois fiz o Marista, aqui, o Colégio Marista. Cursei também o curso médio no Marista, né? Fiz o curso técnico de contabilidade. E depois nós tínhamos só a Faculdade de Ciências Econômicas de Maringá. Aí eu fui obrigado a estudar em Londrina, né? Fui para Londrina e já no primeiro ano fui convidado a participar Embora saísse aqui da Fazenda Diamante, né? Cheguei em Londrina, me convidaram para participar da política universitária, né? Diretório acadêmico. E tomou gosto aí. Fui secretário no primeiro ano, no segundo ano já fui presidente do centro acadêmico, aí fui vereador com 22 anos de idade. Até tem uma história interessante, porque quando nós inaugurávamos a biblioteca da faculdade, o professor Gabardo era o diretor da faculdade, era político, deputado estadual do MDB à época, não é? E eu era o orador da solenidade, né? Os alunos sempre me escolhiam para falar em nome dos universitários. Eu estava discursando e ingressava no recinto políticos da Arena, né? Que era a oposição na época. Era governo, né? Que era o partido de apoio ao governo militar. E quando eu vi os políticos da Arena ingressarem no recinto, eu comecei a bater forte, né? A fazer aquela crítica de oposição, né? Aí o professor Gabardo chegou e disse, olha, você vai ser meu vereador. Aí eu disse, não brinca com isso, não quero saber de política, né? Passaram 2 anos, ele me procurou para ser candidato. Eu disse, olha, não, minha família não gosta, meu pai, minha mãe, ninguém gosta de política lá, não dá. Aí ele falou, então vamos na sua casa. Pegamos o carro e viemos para Maringá, né? Pedir para o seu Silvino. Exatamente. Aí o meu pai disse o seguinte, olha, eu não vou proibir você de ser candidato para que mais tarde você não diga que não foi aquilo que gostaria de ser, porque eu não deixei. Mas cuidado, hein? Eu já vi político aí se arrebentar e tal. Bom, eu falei, aí tinha mais um lance para eu não ser candidato, né? Eu disse, olha, professor, o meu título é de Maringá, eu não posso ser candidato em Londrina, né? Era de Maringá o meu título de eleitor. Eu tinha votado uma vez aqui em Maringá já. Aí ele disse, aí eu transfiro, eu falei, mas o prazo já esgotou, não tem mais prazo. Ele falou, pode deixar que eu dou um jeito. E aí? Aí transferi o título e eu fui candidato, me elegi vereador, aí começou, né? 2 anos depois eu fui deputado estadual. Fiquei só 2 anos na Câmara de Vereadores. Eu fui eleito com 22 anos de idade, né? Assumi com 23. Foi tudo muito precoce, vamos dizer. E o governo do estado foi em que ano? O governo do estado a eleição foi em 1986, eu assumi em 87 e fiquei até o final, até o último dia, né? Eu não saí para disputar a eleição, fiquei até o último dia de governo, no dia 15 de março, assumi dia 15 de março de 87 e terminei o mandato no dia 15 de março de 91. Não cabia reeleição na época? Na época não tinha reeleição. Eu terminei o governo com um grande apoio da população do Paraná, né? 93% da população apoiava o governo, né? Aprovava o governo. A Folha de São Paulo publicou manchete de primeira página que era o governo mais popular do Brasil na época. Mas não tinha reeleição, então eu não disputei a reeleição, não pude disputar. E como fiquei no governo para cumprir o meu mandato até o fim, eu fiquei sem mandato 8 anos, porque depois disputei o governo em 94 e perdi para o Jaime Lerner.
o interior votou na capital, né? Fez o inverso de que devia ter feito, né? E aí eu só voltei depois, eleito em 98, senador, né? Só em 98 é que eu me elegi senador de volta. Mas é uma trajetória bacana. Eu creio que tivemos momentos fascinantes. Por exemplo, campanha das diretas. Eu gravei há poucos dias um depoimento lá em Brasília, comemorativo aos 50 anos do golpe, né, que é o título que colocaram lá na matéria, né? Eu gravei e relembrei aquele momento que foi o mais fascinante. Bom, na verdade, eu tive vários momentos fascinantes. A eleição de governador, por exemplo, foi emocionante, né? Uma campanha emocionante, uma campanha de muita gente na rua, grandes comícios, né? Muito apoio popular. Eu fiz 72% dos votos, né, para governador. 72%? Dos votos válidos, 72% dos votos naquela eleição de governador. Então, foi realmente uma eleição emocionante, né? Eu ainda bastante jovem, né? E a campanha das diretas também foi aquele comício de Curitiba, né? A largada daquela campanha memorável, né, que arrastou multidões para as ruas do Brasil, né? Foi um evento que era que grande mudança política, né? que eu organizei. Ali começava o reencontro da nação com a democracia, né? Que culminou com a Assembleia Nacional Constituinte no dia 5 de outubro de 88, Ulisses Guimarães empalmando a Constituição e dizendo: esta é a Carta Cidadã, é a Carta da Justiça, da Liberdade e da Democracia. Que Deus nos ajude a cumpri-la, né? Ali foi o momento definitivo da redemocratização, que começou naquele comício em Curitiba, que eu tive a primazia de organizar, porque era o presidente do partido no Estado, né? E a pedido do Ulisses Guimarães, em 12 dias nós organizamos aquele comício que deu 60 mil pessoas, né? E aí convocou a mídia nacional a participar daquele movimento, que foi o maior movimento de mobilização popular da nossa história contemporânea. O senador Álvaro Dias hoje é oposição no Senado. A gente percebe até porque ocupa um espaço muito grande no noticiário nacional, né? Porque quando as equipes de reportagem vão divulgar alguma denúncia, ouve-se os dois lados. E é muito comum a gente ver, né? E a gente vê isso com muito orgulho, a presença do Álvaro Dias falando. Tá muito difícil fazer oposição neste governo, senador? Está, porque nós temos a menor oposição da nossa história, numericamente insignificante. Houve a adoção de um sistema promíscuo, que rima governabilidade com promiscuidade. Então, instalou-se um balcão de negócio que culminou com o mensalão, com gente na papuda, né? Exatamente, o mensalão é o símbolo desse sistema. E eu te perguntava ainda, senador, o senhor acredita que esse povo vai para a cadeia? E você me disse sim, acredito. E isso realmente aconteceu. Eu acreditava. Aliás, tinha um senador que dizia que renunciava o mandato dele se alguém fosse preso. E eu apartei e disse: pois então se prepare para renunciar, porque eu acredito que haverá prisão. Eu participei da CPI, então os fatos visíveis, né, provas materiais, documentais, testemunhais, até confissão nós recolhemos naquela CPI. Então, eu acreditava na prisão e aconteceu. Então, o mensalão é a consequência desse modelo que reduziu a oposição à insignificância numérica. Por quê? O governo instalou um balcão de negócios e passou a cooptar partidos políticos e políticos de modo geral, reduzindo a oposição à insignificância. E mais... Precisavam da maioria. É um governo, de certa forma, autoritário. Aliás, o pior autoritarismo é aquele travestido de democracia, né? Aquele que se esconde sob uma legislação democrática, mas pratica atos autoritários. Então, por exemplo, vasculhar a vida dos adversários. Isso é comum. O livro do Tuma Júnior conta bem essa história, né? O Tuma estava do lado de lá do balcão. Estava no núcleo central do governo. Então, ele denuncia o modelo adotado de
arapongagem, inclusive arapongagem invadindo a privacidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. Que isso? Veja que ponto nós chegamos. E os pobres mortais políticos, adversários, imagine você, se nós não tivéssemos a nossa vida devassada a cada momento, principalmente a cada CPI. Eu participei de 12 CPIs, né, até hoje. 12. Em cada uma delas era um momento de tensão, né, de investigação, de vasculhar a vida da gente, de ameaças. Então, porque o governo queria saber quem que estava no controle da CPI. Exato. Então vamos dar uma olhada, vamos averiguar. Faz uma radiografia da vida de cada um. De quem está então, lá. Só faz oposição, por isso que são poucos. Isso que eu queria dizer, que além de sermos numericamente insignificantes como oposição, poucos da chamada oposição ousam realmente fazer oposição. Porque só pode fazer oposição quem tem vida limpa. A primeira estilingada estilhaça a vidraça. Não há como fazer oposição se você tiver problemas na sua vida de honestidade, né? Problemas de natureza ética, escusos, né? Se você tiver uma situação duvidosa, já é o suficiente. O receio é sempre armarem, né? Forjarem, né? Dossiês falsos e tal para tentar desonrar. Isso já tentaram contra você? Já, mas infelizmente não conseguem, né, fazer com que acredite em determinadas mentiras que você joga na internet. Então, a internet é um perigo por isso. As pessoas colocam... Tem os dois lados, né? Ali são perfis fakes, né, que as pessoas não se apresentam na verdade, se escondem no anonimato covarde, que é o pior de tudo, para enxovalhar a vida dos outros. Mas eu tenho tido a oportunidade de fazer oposição como faço, exatamente porque não tenho receio de que possam me atingir, né? Eu continuo fazendo, são 12 anos já que eu estou nesse enfrentamento. Nos momentos de maior popularidade do presidente Lula, eu fazia o enfrentamento, eu criticava, denunciava, mostrava erros, dizia que estavam armando uma bomba relógio de efeito retardado que lá na frente explodiria, e nós estamos verificando hoje as consequências. E realmente tudo isso está acontecendo. Bem, eu estou falando com o senador da República, Álvaro Dias, eleito pelo Paraná. Nós vamos para o intervalo comercial, senador. Coisa rápida, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta falando com o senador eleito pelo Paraná, Álvaro Dias. A gente está conversando, conhecendo um pouco mais da vida política dele, resgatando tudo isso aí. E no primeiro bloco ele falou que não é fácil fazer oposição, mas tendo uma vida limpa, íntegra, é mais cômodo. Mas enfrenta muita resistência, não tenha como negar. Senador Álvaro Dias, a gente percebe que a presidente Dilma vem caindo na popularidade e principalmente na intenção de voto. O senhor vê isso um fato normal ou é a administração que não está contente? Há uma condenação à administração. A administração claudicante, temerária mesmo. Você vai no setor de saúde, por exemplo, 77% condenam a gestão. Você vai em segurança, é 76%. Há uma disputa hoje. Falta dinheiro ou está mal administrado, senador? Olha, ou os dois. O governo arrecada horrores, né? Nunca se arrecadou tanto na história do Brasil. Subiu demais a carga tributária, aumentou, se tornou uma carga tributária que esmaga o setor produtivo. Todos, o governo arrecada exageradamente, mas aplica muito mal. Eu vou dar um dado sobre a situação da administração pública no Brasil, com um número que eu conheço bem, porque é do meu governo, né? Então, nós falamos há pouco, no bloco anterior, que eu governei o Paraná de 87 a 91. Naquele período, nós aplicamos, em média, 23% do total da arrecadação em obras no Paraná. Em obras, programas e tal, investimentos produtivos. Estradas. 23%. Nos últimos governos, os últimos 2 governos que tivemos,
Jaime Lerner e Requião, 5% em média, de 23% caiu para 5%. E o atual luta para chegar a 5%. Mas a arrecadação do Brasil cresceu assustadoramente, né? São aí trilhões de arrecadação, não dá nem para falar número, porque o telespectador não vai ter noção da grandiosidade, né? A arrecadação é fantástica no Brasil. Agora, esse modelo que eu também desenhei aí antes, que é do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, né? Veja, 40 ministérios, é impossível governar o país. Não existe governo, aí passa a ser desgoverno com 40 Seria ministérios. um número bom, Álvaro. A metade. A metade seria suficiente. Dá para Aí, o Brasil. mas não é só ministérios. Então, cria um ministério para atender os políticos do governo, que eu chamo... As coligações, né? Chupins da República, né? Só a eles interessa esse tipo de sistema, que é um sistema perdulário, gastador, né? São ações superpostas, são paralelismos desnecessários. Então, você consome, você esgota a capacidade financeira do Estado de investir produtivamente, porque tem que atender esse apetite fisiológico dos que apoiam o governo. E vocês podem chamar de chupins da República que estão acertando. Então, ocorre que o dinheiro que precisa para a saúde, para a educação, para transporte, para a segurança pública, é um dinheiro que vai para atender esse apetite fisiológico. Então, falta. Por isso que o governo vai mal. Então, se você pega a pesquisa, porque a gente vê a divulgação das pesquisas, são números frios e não se aprofunda na interpretação desses números, né? Se você for analisar qualitativamente a pesquisa, você vai verificar que o governo está sendo condenado. Hoje, no Brasil, a pesquisa última dá 36% de aprovação apenas. Ela vem não caindo, há na história, ninguém que tenha ganho eleição tendo 36% de aprovação apenas, né? Então, ele diz, é favorita. É favorita como? Se só tem 36% de aprovação. Ocorre o seguinte, nós temos que fazer autocrítica. O povo está insatisfeito com o governo, mas está insatisfeito também com a oposição. Por conta dos quebra-quebra na rua, as manifestações que a gente teve em meados do ano passado? O povo está insatisfeito com o governo porque o governo é incompetente e há muita corrupção. Então, por isso o povo foi para a rua protestar. A Copa do Mundo foi mais uma causa para a corrupção. Eu digo Como é que você viu essa manifestação do povo nas ruas? Pois é. Foi o reflexo da indignação, quer dizer, o transbordar da indignação, a represa da insatisfação, a barragem desta represa estourou e a população foi para as ruas escrever esse manifesto de protesto. Então, corrupção, em primeiro lugar, corrupção. E incompetência, evidente, né? Porque se nós vamos verificar na pesquisa, 77% desaprova a ação do governo na área de saúde, 76% na área de segurança pública, altíssimos. Mas eu estava dizendo, e eu faço questão de completar isso aí, porque é uma autocrítica, claro, né? Que a população não está satisfeita também com a oposição. Por isso, o desencanto se generaliza em relação aos políticos de modo geral. Cadê a oposição? Pois é, isso que cobram, mas cadê a oposição? O que a oposição está fazendo? Eu, às vezes, me sinto isolado fazendo oposição, confesso. Então, não há realmente uma oposição veemente, contundente, fazendo volume, não é? Fazendo volume. A população não percebe a ação da oposição. Veja, de 2009 para cá, Petrobras, né? Em 2009, alguns se lembram, eu trabalhei para instalar uma CPI Petrobras em 2009. Em 2009? Já denunciando as falcatruas existentes. Não é? Passadina não existia naquela época. Os problemas. Aí o que ocorreu? Eu protocolei 18 representações do Ministério Público denunciando corrupção, irregularidades, ilícitos praticados na Petrobras. Já em 2009. Em 2012, no dia 21 de dezembro, eu protocolei a última representação, essa de Pasadena, a compra dessa empresa sucateada no Texas por $1 bilhão 180 milhões de dólares. Você acha que houve má fé ou inexperiência? Então, aí houve má fé, não é inexperiência. Sabiam a Petrobras é uma empresa que era uma muito bomba relógio. competente. A Petrobras, inclusive em matéria de exploração de petróleo em águas profundas,
é campeã mundial, tem know-how respeitado pré-sal, por exemplo, internacionalmente, né? Exploração de petróleo e águas. Tem quadros técnicos fantásticos a Petrobras. Então não se justifica a questão de desconhecimento, é má-fé Você acha que mesmo, isso é tudo balela? é enriquecimento ilícito, assalto ao dinheiro público, isso é roubo. Isso tem que ser denunciado como roubo. É preciso encontrar quem roubou, quem Onde se beneficiou está o dinheiro? disso, aonde foi parar o dinheiro, a responsabilização civil criminal é que se deseja. Então, no dia 21 de dezembro, eu protocolei essa representação. Mas ocorre que isso não se apresenta com o volume necessário para chegar a toda a população e convencer que se está fazendo oposição. Se eu faço isoladamente oposição, o volume não é suficiente para chegar ao grande público, né? O senador Álvaro Dias está bravo porque ele é oposição. Mas diante dessa denúncia que se tornou pública, aí o seu pedido ganha força. Então hoje se reconhece. Pois é, eu apresentei em dezembro de 2012, e em fevereiro de 2013, o Ministério Público instaurou o inquérito. Hoje, isso voltou como assunto, e como assunto que empolga até, porque está aí, né? Voltou por quê? Porque uma jornalista do Estado de São Paulo conseguiu uma cópia da ata e estava lá que a presidente Dilma autorizou o negócio. Então, aí se deu repercussão. Era o dado suficiente mas já em dezembro eu tinha dito que a presidente Dilma tinha autorizado. Só faltou mostrar a ata, mas eu disse que foi com autorização da presidente Dilma, que na época não era presidente, era ministra e era presidente do Conselho da Petrobras. Então ela sabia tudo o que estava acontecendo lá. E, além de ata, tem até gravação, as reuniões do Conselho da Petrobras são gravadas, né? Ocorre que nenhuma providência, desde a denúncia em 2012 até agora, nenhuma providência havia sido adotada pela Presidência da República, pelo governo. Razão da instalação da CPI. Por isso, eu coletei pessoalmente as assinaturas, todas as assinaturas. Eu fui de senador a senador conversar e pedir assinatura para instalar a CPI. Então, os 29 senadores, assinaram o meu requerimento. É evidente que eu não estou querendo a primazia da iniciativa, né? Até porque é bom não ter primazia nesta hora, já que você conhece o ciúme na política, mas, na verdade, eu tomei essa iniciativa, colhi as assinaturas e a CPI hoje é um fato consumado. Vamos ver qual vai ser a estratégia do governo para inviabilizar a investigação. Você acredita que essa CPI deve durar quanto tempo? O ideal seria que ela terminasse até a metade do ano. Antes das eleições. Antes das eleições. Nós não sabemos que tipo de estratégia vai adotar o governo para dificultar a investigação. A dominação deve ser total, né, da CPI. Mas o que é preciso dizer é o seguinte, que CPI não é só um relatório final. Então, se o governo domina e dificulta as investigações, produz um relatório final pífio, absolvendo meio mundo, né? Ou todo mundo. E aí é como se não tivesse dado em nada. Aí é o que diz, terminou em pizza, mas não terminou, porque existem outros fatos que precedem o relatório final. Então, durante os trabalhos da CPI, há revelações. A população fica conhecendo os fatos. E a Polícia Federal vai se armando de informações, o Ministério Público também, de documentos e informações que são proporcionados pela CPI. E nós nós da oposição, preparamos relatórios paralelos. Eu vou dar exemplo. A CPI do Cachoeira, né? Dizem que terminou em pizza. O relatório final, sim, foi ridículo. Mas nós produzimos um relatório em 18 capítulos, com mais, eu não me lembro mais quantas folhas, né? Próximo de 1000 folhas. E fornecemos ao Ministério Público, à Polícia Federal. Há pouco tempo, a revista Veja, se não me falha a memória, publicou uma matéria com a Polícia Federal dando informações do inquérito com números do desvio de dinheiro público. Aqueles números todos eram do nosso relatório. As informações foram colhidas no nosso relatório. Portanto,
nós abastecemos a Polícia Federal de informações. Para que a investigação continuasse. Municiamos a Polícia Federal com os números que nós recolhemos, mostrando de onde saiu o dinheiro, para onde ia, as empresas laranjas que foram constituídas, para ocultação de valores, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, a remessa para o exterior. Tudo isso nós apontamos nesse relatório. Ou seja, nós desenhamos o caminho do dinheiro, né, do desvio do dinheiro público, saindo lá do DENIT, ou do governo da União, ou do governo do Rio de Janeiro, ou até de algumas Tudo bem prefeituras. explicadinho para não ficar nenhuma Exatamente, dúvida. O desenho da corrupção. E isto as pessoas não consideram como resultado do trabalho de uma CPI, mas é de muita importância. Álvaro, nosso tempo está se esgotando, eu queria te fazer a última pergunta. Por que é difícil atingir o ex-presidente Lula em todas as acusações do governo federal? Por que ele fica blindado? É difícil explicar isso, né? Porque eu próprio já protocolei representação para que ele fosse investigado lá no Ministério Público. Mas isso não acontece. Durante a CPI dos Correios, essa que levou gente para a cadeia, eu propus o impeachment do presidente, mas fiquei sozinho. Né? Fiquei sozinho. Os fatos justificavam o pedido de impeachment. É por isso que dizem, não há oposição. O que a oposição dizia à época? Que nós tínhamos que vê-lo sangrando até a eleição, quando então a oposição ganharia a eleição. Ocorre que isso não aconteceu, não é? Ele acabou ganhando novamente. Então, na verdade, a oposição falhou em agosto de 2005, quando deveria ter pedido o impeachment. Foi quando o Duda Mendonça chegou à CPI e fez uma declaração espontânea de que ele tinha recebido nas Ilhas Caimão o dinheiro da campanha, não é? E aí envolvia o ex-presidente, e eu de lá saí e fui à tribuna do Senado propor o impeachment do presidente. E o que não aconteceu? Fiquei sozinho. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. O papo está muito bom, agradeço imensamente a sua presença. Eu falei com o senador Álvaro Dias, eleito pelo Paraná, que nos dá a honra de estar aqui na Rede Massa em Maringá. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Léo. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira com a Tribuna da Massa. Até lá.